Graças a Deus, meus queridos irmãos, bom dia. Eu sou o pastor Fagner Araújo. Estarei com vocês aqui nos próximos minutos, porque esse é o nosso Café com Deus. E eu quero compartilhar com você o que está em Gênesis, capítulo 42, versículo de número 3, que diz assim: Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não deu a conhecer. E lhes falou asperamente, e lhes perguntou: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os seus irmãos, porém eles não reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e disse: Vós sois espiões e vieste ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: Não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Nós vamos parar aqui nesse versículo e vamos meditar um pouco nesse trecho que foi lido. Os filhos de Jacó desceram ao Egito para comprar comida. Da mesma maneira como todos os povos daquela região faziam. Então, desceu para lá uma caravana para buscar subsistência para sua casa. Benjamim ficou com Jacó, porque Benjamim era o único filho que havia restado, filho legítimo da relação dele com Raquel. Era apenas José e Benjamim. E se nós buscarmos um pouco na história, nós vamos lembrar que Jacó, ele trabalhou 7 anos por causa de Raquel, para tê-la como esposa. E ela, biologicamente falando, ela deu para ele 2 filhos. O primeiro foi José e o segundo, Benjamim. E é por isso que Jacó amava mais José do que todos os outros irmãos. Porque, na verdade, José era o filho da mulher que ele amava. Era o primeiro filho da mulher que ele amava de verdade. Mas, enfim, não quero entrar nesse mérito. Mas ele já havia perdido o filho que ele mais amava. E havia restado Benjamim, que era o filho da mulher que ele mais amava. E ele disse: Não, Benjamim não vai com vocês. Todos os outros podem ir, menos Benjamim, para que não aconteça algo com ele lá. E os irmãos desceram para o Egito. E o que mais me marca aqui é a chegada deles. José era quem vendia todos os povos. E quando aquelas pessoas daquela região chegaram ali, imediatamente José reconheceu seus irmãos. E José conversou com eles como um verdadeiro governador, como um representante da nação da qual ele estava, de um povo forte, que na época era o povo mais poderoso da terra. Observe como o jogo agora muda. Naquela época, enquanto ele era adolescente, os seus irmãos o maltratavam, os seus irmãos o ridicularizavam, os seus irmãos inventavam piadinhas, lá vem lá o tal sonhador. Agora, os seus irmãos chegam e se prostram diante de José. E José os reconhece. Mas eles não reconhecem a José.
Qual é a mensagem que eu quero trazer para você hoje? Aqueles que zombaram dos seus sonhos, daquilo que Deus falou com você, eles não vão te reconhecer se você não deixar de acreditar no que Deus te disse. Deus falou com você, fica firme. Pastor, mas tudo que está acontecendo para me empurrar para longe do propósito. Meu irmão, minha irmã, Deus é perfeito. Ele sabe a maneira certa de agir e na hora certa Ele agirá a seu favor. No momento certo, porque existe um modo de um trabalhar de Deus. Deus precisa nos preparar. Será que você está pronto para receber aquilo que Deus sonhou para você? José, por exemplo, enquanto criança, ele sonhava e, querendo ou não, ele esnobava com aqueles sonhos. Ele precisava ser trabalhado, porque Deus já tinha separado ele desde a eternidade para manter a geração de Jacó viva, porque seria dali que viria o Salvador do mundo. É dali que viria. É dali que viria a redenção para a minha vida e para a sua vida. Então, nos planos de Deus, não existe erro. E o Senhor precisava amadurecer José para que ele, ao se tornar o governador do Egito, pudesse então dar as cartas da maneira correta. José agora estava pronto, preparado, e estava tão honrado que aqueles que zombaram dos seus sonhos não o reconheceram. Agora, muitos anos se passaram e os irmãos deles foram rapidamente reconhecidos, porque a vida deles não mudou. Geralmente, as pessoas que são ótimas pessoas críticas para te desafiar, para minar o seu sonho, a vida delas não muda. Elas continuam do mesmo jeito. Você conhece alguém que entra ano e sai ano, está do mesmo jeito? Talvez você é até essa pessoa. E está na hora disso mudar. Está na hora de abrir a mente. Está na hora de evoluir. Está na hora de permitir que a sua vida comece a caminhar, a funcionar do jeito que precisa funcionar. Porque nós não podemos, de maneira alguma, ocupar essa terra sem produzir nada nela. Deus nos colocou aqui com um propósito e nós temos que marcar a nossa geração. Existem pessoas que são completamente neutras, que se elas deixarem de existir hoje, nem falta elas farão, porque a vida inteira, a vida toda, estão da mesma forma, estão com os mesmos assuntos, estão com as mesmas limitações, estão com as mesmas reclamações. Não muda, não cresce em sentido nenhum na vida, só lastimam. E ali estava um grupo de 10 pessoas, da família de José, que a vida deles não havia mudado. E agora, eles, imagina a cena, José com a chave da despensa do mundo agora, porque a subsistência saía dali. E os irmãos dele, embora tivessem dinheiro, mas sem comida, tiveram que ir e se humilhar, se prostrar diante de José, para que os sonhos que José tivera enquanto criança, enquanto adolescente, se cumprisse. Não desista dos seus sonhos. Se você desistir dos seus sonhos, você vai ser mais um, apenas mais um, que todos contarão a vida inteira a mesma história. Que história você quer que seja contada a seu respeito? Qual é a história que você deseja que os outros contem a seu respeito? Qual é a história que você deseja que os teus filhos contem a teu respeito? Então, para que isso realmente mude,
você precisa acreditar nos seus sonhos. Eu quero orar com você nessa hora, clamar a favor da sua vida. Talvez você está completamente desanimado e talvez até desesperado ao ouvir uma mensagem dessa pensando, puxa vida, já passou 20 anos, já passou 30 anos, já passou 40 anos. Ei, acorde, não é o fim, ainda dá tempo. Pastor, será que dá tempo? Claro que dá tempo. Você precisa apenas se mover na direção certa, na intensidade certa, pelo tempo certo. Por que uns chegam e outros não? Porque uns acreditam e vão até o fim, outros param pelo meio do caminho. Mas nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que acreditam. E em nome de Jesus, o Senhor há de cumprir o propósito dele na sua vida, a ponto de você ficar irreconhecível diante da sua família, diante daqueles que te cercam. As pessoas vão olhar e vão dizer, puxa vida, você não parece mais aquele cara. Em nome de Jesus, isso vai acontecer com você, porque o seu nível será elevado e o seu coração não irá se ensoberbecer, porque você irá lembrar do propósito do qual o Senhor te colocou, na posição que Ele deseja te colocar. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por este homem e essa mulher agora. Eu clamo ao Senhor, meu Deus. Se porventura veio uma crise existencial, o que eu estou fazendo da minha vida? Que o Senhor desperte essa vida hoje para que realmente possa viver a diferença. Em nome de Jesus, como aconteceu com José. O caminho que José trilhou não foi um caminho gostoso, foi um caminho árduo. Um caminho de traição, decepção, de falsidade, de tanta coisa. Mas ele suportou cada etapa daquele processo que ele viveu. E agora, ele já era outra pessoa. E os seus irmãos tiveram que se prostrar diante dele como no sonho que o Senhor havia entregado para ele. E em nome de Jesus Cristo, Pai, que os nossos sonhos que estão alinhados com os sonhos do Senhor que venham se cumprir. Mas aqueles sonhos que existem dentro de nós, mas que não combinam com os do Senhor, que o Senhor venha anular e dissipar agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Antes de você sair, eu gostaria muito que você compartilhasse essa mensagem com aquelas pessoas que você sabe que precisam, que necessitam. E que o Senhor continue te honrando dia após dia, a ponto de você ficar irreconhecível quando o propósito de Deus se cumprir sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.